Muito bem, pessoal, hoje é dia da gente voltar para o ABC da coisa. Ou melhor dizendo, para o Aleph Bet Gimel da coisa, porque eu sou Paulo de Loyola, um mago ranzinza, e hoje a gente vai estudar o alfabeto hebraico, num contexto místico. Você gosta do conteúdo aqui do canal? Se ainda não está inscrito, se inscreve logo aqui e ativa o raio desse sininho, porque aí você vai receber um aviso quando sair um vídeo novo. Não esquece, né, pão? Manda um like aí, caramba, e compartilha para as outras pessoas receberem também. E, no final, deixa o teu comentário aqui para eu saber o que vocês acharam dessa bodega, né? Ok, então, assim meio que falando grosso modo, você pode considerar o alfabeto hebraico como uma espécie de DNA do universo. Por quê? Pensa da seguinte maneira. Imagina que cada letra não é só um rabisquinho com uma forma engraçada que representa um som, mas cada letra é um símbolo, um conceito de alguma ideia abstrata, de uma vibração essencial do universo, de uma energia. Pronto. Todo mundo gosta de falar assim, vamos falar assim. Uma energia. E quando você junta esses vários conceitos, quando você junta essas energias, você tem uma representação de tudo que existe no que aqui a gente chama de realidade. Uma outra maneira de você pensar nas letras é como notas musicais. Quando você tem um conjunto de notas musicais, ele forma o que se chama de acorde. E você pode ter um acorde consoante, que é aquele acorde que soa bem no nosso ouvido, ou você pode ter um acorde dissonante. É aquele que, sabe, você escuta, você tem aquela impressão que quebrou uma janela de vidro dentro da tua orelha. Com as letras formando palavras, é a mesma coisa. Você tem grupos de letras que vão formar energias harmônicas, e essas energias harmônicas vão ter efeitos positivos. Ou você pode formar grupos que vão ter energias completamente sem harmonia, que das duas uma, ou não vão ter efeito nenhum, o que é mais comum, ou vão ter algum efeito negativo. Por isso que é importante você ter essa noção do que significam as letras hebraicas, de como elas interagem entre si, para que você possa construir acordes bem soantes, acordes harmônicos, acordes com os quais você vai poder ter algum proveito. Porque como é que funciona isso? Eu ia dizer na prática, mas é mais no místico. Esquece. Como é que funciona isso? Quando você tem as letras, elas em conjunto, elas formam os padrões de energia de tudo, como eu já falei. Você sabendo ler esses padrões na forma das letras, você consegue, primeiro, uma compreensão de como aqueles padrões estão funcionando, de como aquelas energias estão operando. Em segundo lugar, quando você tem essa leitura de um determinado padrão e você percebe que aqui esse outro conjunto vibracional soa ali no mesmo padrão, você entende que eles têm algum tipo de correlação entre eles. Então o estudo do alfabeto hebraico não é só uma coisa para ficar decorando tabelinha de qual coisa significa o quê. É um estudo para permitir a você ter uma compreensão maior de como o mundo funciona. O que são essas vibrações? São vibrações do quê? São vibrações do que é chamado de luz divina. Essa energia, essa luz que vem lá do alto da árvore da vida, lá de Keter, lá dos véus, vem descendo até chegar ao mundo, até chegar a nós. Essas energias que estão aí pelo mundo, essas vibrações, sendo vibrações da luz divina, elas estão também em você. Entende-se que a sua alma
também é feita dessa luz divina. Ou seja, esses padrões vibracionais, essas energias que correspondem a cada uma das letras, elas também vão funcionar não apenas fora de você, mas como também dentro de você. Você pode estudar a si mesmo também através de uma compreensão das letras e como elas se relacionam entre si. E essa compreensão, ela é feita como? Através da meditação. Cada vez que você faz uma meditação dessas, cada vez que você faz um estudo desses, você está trazendo um entendimento que vai muito além de você simplesmente saber que a letra tal significa não sei o que. A letra tal tem os aspectos tais. Isso é decoreba. Decoreba é muito bom para você arrotar conhecimento, mas não adianta nada na hora do trabalho dentro do alfabeto hebraico. E aí você vai tendo o que também? Você vai percebendo as ligações entre as letras, entre seus simbolismos, entre o formato delas. Você vai percebendo que existe uma lógica na passagem de uma letra para outra. Porque não é como se alguém tivesse jogado um monte de pedrinha com um desenho para cima, caiu agora. Tá, então vem Aleph, depois vem o Bet, depois vem o Gim. Não é assim. Existe uma lógica de uma letra para outra. E é por isso que quando você estuda o alfabeto hebraico, é importante respeitar essa lógica. Você não vai estudando as letras aleatoriamente. Já estou a fim de estudar a letra tal. Não é assim que funciona. Para você realmente compreender uma letra, você tem que compreender também as que vieram antes dela, menos o Aleph, óbvio que é o primeiro. Então, quando você vai estudar, você começa pelo Aleph, compreende o Aleph, aí depois você vai passar para o Bet e assim por diante. Até porque esse estudo do alfabeto hebraico na ordem correta é considerado como um caminho iniciático. E o que é um caminho iniciático? Um caminho iniciático é um caminho de desenvolvimento espiritual, onde, através de uma série de passos estabelecidos, são as iniciações, você vai alcançando estados espirituais cada vez mais elevados. Então, como é que se organiza esse alfabeto? Além, óbvio, da sequência ali das letras. Bom, a gente divide o alfabeto hebraico em 3 grandes grupos. As letras mãe, as letras duplas e as letras simples. O que são as letras mãe? Elas são chamadas letras mãe porque elas estão associadas aos 3 elementos da criação. E sim, 3, não 4. Já vou explicar por quê. Então o que você tem? Você tem o Aleph, que é associado ao ar. Você tem o Mem, que é associado à água. E você tem o Shin, que é associado ao fogo. Água, ar e fogo. Tá, mas cadê a terra? Vamos entender, quando a gente está falando de elementos fundamentais, ou elementos filosóficos, como também são chamados, a gente não está falando da substância em si. Então, quando eu estou falando de ar, não é esse vento. Quando eu estou falando de água, não é aquilo que você bebe, além da cachaça. E quando eu estou falando de fogo, não é uma chaminha, são conceitos. Então, o ar se refere a tudo que é mais abstrato na criação, tudo que é mais volúvel, mais fino, digamos assim. A água é tudo aquilo que é mutável, tudo aquilo que se transforma, que se adequa, que se adapta, como, por exemplo, as nossas emoções. Então, as nossas emoções são representadas pela água, como o nosso intelecto é representado pelo ar. E, finalmente, quando a gente está falando de fogo, a gente está falando de tudo aquilo que é energia. Então, a gente está falando de energia elétrica, a gente está falando de calor, a gente está falando da energia vital. Tudo aquilo que produz movimento, que põe as coisas em movimento, que gera força, aquilo é fogo. E a terra, onde é que fica? Enquanto ar, água e fogo são considerados elementos singulares, a terra é a materialização. A terra é a junção de todos esses 3 elementos que a gente comentou anteriormente. Ela é o elemento composto, é aquilo que sintetiza ar,
água e fogo. Como ela é uma síntese composta, ela não tem uma letra para ela. E as letras duplas, o que seriam? As letras duplas são aquelas que representam conceitos complementares. Tudo nelas é dual, tudo nelas é isso ou isto. E às vezes isto e isto, sempre complementares. Então você tem, por exemplo, Bet, que é tanto a sabedoria quanto a loucura. Você tem Gimel, que é a graça e a indignação. E por aí vai. Elas representam a dualidade da existência. Tudo é dual, então você tem macho e fêmea, você tem alto e baixo, você tem ligado e desligado, você tem... Qualquer coisa que você pense, sempre vai ter um aspecto complementar. Esses aspectos complementares são representados nas letras duplas. Finalmente a gente tem as outras letras, o que restou ali, que são as chamadas letras simples. As letras simples representam aqueles aspectos mais diretos do nosso mundo, tá? Os aspectos ligados ao nosso corpo, os aspectos ligados aos nossos sentidos, a forma como que a gente se relaciona com o mundo. E tem outra coisa, são 22 letras. A gente tem 3 letras mães, que estão ligadas aos 3 elementos. E a gente tem 7 letras duplas. O que te lembra esse 7? Isso, acertou. São 7 planetas clássicos da astrologia. Então, cada letra dupla está associada com um desses planetas. Só para lembrar, Sol, Mercúrio, Lua, Marte, Júpiter, Saturno e acho que eu esqueci Vênus. 3 e 7, 10. Faltam 12 letras. O que te lembra 12? Os 12 signos do zodíaco. Cada uma das letras simples está associada a um signo do zodíaco. E agora, veja bem, quando a gente está falando de astrologia, né, nesse caso, a gente está falando de planetas, a gente está falando de signos, o que você tem também? Tempo. Então, as letras, elas podem nos dar uma posição no tempo. Tanto que os meses do calendário judaico, que é um calendário lunar, eles são sempre representados pela combinação de 2 letras do alfabeto hebraico. E exatamente a junção das energias dessas 2 letras que dá as características daquele mês. Agora, como é que você caracteriza essas letras? Cada letra tem uma série de associações com ela. A primeira delas é o nome. O próprio nome da letra sempre costuma dizer alguma coisa. As letras, elas também têm associadas a ela um conceito. O que é o conceito? É o significado mais profundo de cada uma delas. Normalmente, esses conceitos, eles são um tanto quanto crípticos, ou seja, não são uma ideia direta, exatamente por as letras representarem conceitos muito basais. Então é necessário o quê? Justamente meditar sobre essas informações, sobre esses conceitos, para ter aquele entendimento da letra em si. As letras, elas também têm significados. Basicamente, o que significa aquela letra, até mesmo num processo histórico, né? De que hieróglifo. E, por favor, não vão achar que hieróglifo é só coisa do Egito, tá? O alfabeto hebraico não veio do Egito, diabos. Então, o que aquele hieróglifo original que gerou a letra, ele representava? Isso vem também no significado da letra atual. Mais que isso, a gente também estuda o formato da letra. O desenho dela não é à toa. Cada traço, cada ponto, cada linha ali significa alguma coisa. Tanto que algumas letras elas são compostas por outras letras do alfabeto. Entender essa composição também é um caminho para o entendimento da letra em si. Uma outra associação das letras a gente já viu, que é o espaço, ou seja, qual a correlação daquela letra com o mundo externo. Isso vai inclusive falar daquilo que são os planetas, que são os signos, são basicamente as correlações astrológicas de cada uma das letras. E também, como eu falei, vamos lembrar que elas também têm a ver com o tempo.
em qual momento do ano, em qual estação, em qual período aquelas letras estão mais ativas, a energia delas está mais presente. E se a gente falou de espaço e a gente falou de tempo, a gente vai falar também de alma. Lembra que eu disse que a substância das letras, a luz divina, é a mesma substância da nossa alma. Então, quando a gente faz essa associação de letras e alma, a gente está associando essas letras a nós mesmos, ao nosso corpo, aos nossos sentidos, à nossa forma de perceber o mundo. E também tem algumas associações dela com animais, com flores, com pedras, com perfumes. Associações essas que você encontra onde? Liber 777 do Crowley, que é um grande compilado de associações místicas. E estão lá, ele começa justamente pelo alfabeto hebraico e a árvore da vida, fazendo todas essas correlações. Então a gente tem um compilado ali de como você vai associar uma letra, por exemplo, a um determinado animal, a um determinado incenso e por aí vai. Uma parte mais complicadinha das letras é o que se chama de qualidade, dom ou sentido. São associações um pouco mais abrangentes das letras, muitas vezes com os nossos sentidos mesmo, com um determinado dom que o entendimento daquela letra vai trazer, com uma determinada qualidade que pode ser trabalhada através daquelas letras. Tem associação numérica, claro, porque lembra que já foi dito que eles não tinham números, eles usavam as letras para representar os números. Então toda letra vai ter associada a um ou dois números, no caso das letras duplas. E finalmente, duas importantes associações das letras são em que caminho da árvore da vida elas estão. Então você estudar as letras sempre vai ser importante para você estudar os caminhos da árvore da vida e vice-versa. As duas informações se correlacionam. Finalmente, a última grande associação que a gente faz com as letras do alfabeto hebraico, aí graças ao trabalho do Eliphas Levi, é justamente das letras com as cartas do tarô, especificamente arcanos maiores. Então, cada letra tem um arcano maior associado a elas e aí esse estudo do tarô vai ajudar e muito a você compreender o alfabeto hebraico, novamente, vice-versa. E aí, como é que a gente vai falar de todas essas associações, grupos, etc? Não, eu vou poupar vocês e a mim de ficar falando disso letra por letra. Como eu sou um cara muito bonzinho, por favor agradeçam nos comentários, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para um PDF onde vocês vão encontrar um extrato lá do meu livro, né, o Conhecendo a Kabbalah, que traz essas tabelas das letras duplas, simples e mães, que vai trazer essas significações, essas associações todas das 22 letras do alfabeto. Então, sejam espertos, vão aqui na descrição do vídeo e baixem o PDF para vocês. Mais tarde a gente pode falar então desse processo de criação de palavras, de meditação com foco em resultado prático, mas convenhamos, por hoje é só.